Bom, Fernando, a gente conversou bastante já sobre o novo marco e perpassou os temas que você colocou como estruturais para explicar o que foi essa mudança. A gente falou sobre regionalização, sobre regulação, sobre concorrência, um tema super importante. Tangenciamos a privatização e acho que também foi aí um assunto que você conseguiu desmistificar de uma forma super didática. E agora vamos tratar de um tema impressionante e que me parece também ser um dos centrais aí para tentar trazer para esse ambiente o que o governo federal vem falando, que são as metas de universalização e a performance, né, dos prestadores de serviço que serão aí, atraídos a partir desse novo marco. Conta um pouquinho para a gente como é, o que está abrangido nesse tema das metas de universalização. Então, a gente precisa voltar um pouquinho para o marco legal lá de 2007 para entender o que são essas metas do setor, né. Apesar da titularidade ser municipal e ter toda a questão da participação estadual, pela Constituição, cabe ao governo federal estabelecer diretrizes gerais, normas gerais ou, de fato, diretrizes gerais sobre o saneamento. Então, quando a Lei 11.445 de 2007 foi aprovada, criou-se a obrigação do governo federal editar o PLAN-SAB, ou o Plano Nacional de Saneamento Básico. Então, para que serve o PLAN-SAB? Para estabelecer, por exemplo, quais são as diretrizes para o próprio governo federal desembolsar recursos não onerosos, ou para a Caixa, para o BNDES fazer os empréstimos. E também para orientar estados e municípios a seguirem um norte. O PLAN-SAB, ele estabeleceu como meta a universalização dos serviços de saneamento no país até quando ele foi elaborado lá em, se eu não me engano, em 2010, a universalização tinha que ocorrer até 2030. Isso era uma meta estabelecida pelo PLAN-SAB. Mas, pelo ritmo de investimento, dificilmente a gente conseguiria ou conseguirá chegar nessa universalização nesse prazo. Fala um pouco mais sobre esse ritmo de investimentos, assim, existem números que você pode falar aqui pra gente? Algumas estimativas mostram que para você universalizar o serviço de saneamento nesse ritmo até 2033, por aí, você precisaria ter um investimento da ordem anual, da ordem de 18 bilhões, alguma coisa assim por ano. Talvez um pouco menos, depende, dos cálculos. Mas a gente tem um investimento médio, eh, que varia entre 8 e 10. É. Então, o nível de investimento é muito baixo comparativamente às metas existentes. Agora, cada cidade tinha ou é obrigado a ter o plano de saneamento municipal, em que aí você vai detalhar as ações para se chegar, né, nessa universalização. Na prática, esse plano nacional, ele nunca serviu assim como um orientador muito grande para que os municípios seguissem essas metas. Então, sempre o município estabelecia uma meta ou que era irrealista ou que precisava ser mais longa. Agora a lei traz uma questão que parece muito boa, mas a gente ainda vai ter que ver como isso vai se comportar. Estabelece a obrigatoriedade de que todos os contratos tenham universalização até 2033. Isso significa que você vai ter que rever os contratos e puxar essa universalização, porque em alguns casos ela não está prevista para esse prazo, para que ela ocorra nesse prazo de 2033. Agora, todos os investimentos vão precisar ficar adstritos a esse prazo de 2033, porque me parece que essas metas elas são aderentes para municípios com uma realidade mais avançada, né, ou com uma universalização já em encaminhamento. Outros municípios que ficam aí na franja dos investimentos, eles também precisam aderir
a essa meta de universalização de 2033? É, a lei colocou essa meta, né, a universalização do serviço a 2033. E isso nos parece pouco provável, porque você vai promover uma alteração tamanha nos contratos e o prazo de 13 anos é um prazo, lógico, não é curto, mas a gente sabe de situações, por exemplo, regiões pouco adensadas, que às vezes até são áreas urbanas, mas são pouco adensadas, em municípios muito extensos, por exemplo, que dificilmente a tarifa, da forma que está, é suficiente para pagar essa universalização. E aí, qual seria a alternativa? Quero dizer, vai se mexer nas tarifas para que elas contemplem um teto de valor um pouco mais alto para remunerar os investimentos necessários num curto prazo, né, num relativo curto espaço de tempo. Qual seria a outra possibilidade de ajuste, né? A ideia da regionalização tem a ver um pouco com isso, porque se eu pego um município muito rentável que gera outorga, eventualmente eu pego essa outorga e reverto em investimento nos municípios menos rentáveis para antecipar o investimento, né. Então, vamos dizer, a ideia é mais ou menos essa. Agora, honestamente eu acho difícil, até porque, o que a gente vê em saneamento, você tem um déficit de informação muito grande. Então, por melhor que essas concessões sejam e estejam sendo, estruturadas, a nossa experiência é que sempre que você começa uma concessão, os dados de referência daquela concessão, muitas vezes eles não são verdadeiros, porque como a prestação é muito ruim, você parte de uma base que, via de regra, a informação não é correta. Já vi vários casos, por exemplo, em que dizia-se que a empresa tinha 1.000 quilômetros de rede instalada e quando o concessionário assumiu, tinha só 500. Como que é feita, assim, só um parênteses, né, porque eu sei que esse é um dos pontos estruturais para o setor. Como que é feita a tal da base de ativos, que funciona como um dos parâmetros mensurado no âmbito da regulação e da fiscalização do serviço? Tanto atualmente, me parece que isso é preservado no novo marco, certo? Tem 2 formas de você ver. Quando você vai fazer uma concessão nova, né, você precisa conhecer quais são os ativos que existem naquele município. Como muitos dos ativos estão enterrados, você precisa confiar que aqueles ativos existem e que o controle deles, o as-built, os projetos existem. Quando a empresa, vamos dizer, uma empresa estatal que já operasse no município e que ela concede os serviços, quando tem uma boa regulação, a agência reguladora já fez esse levantamento da base de ativos. Mas a regra hoje é que tem muito poucas agências que fizeram o levantamento dessa base de ativos. Então, na prática, o que a gente vê acontecer nas concessões existentes é que você contrata um consultor de qualidade, mas ele tem um prazo relativamente limitado para estimar qual é o investimento necessário para o futuro e para confiar nas informações que ele recebe da atual prestadora e dizer: "Ó, isso aqui, esses dados estão corretos". Então, por exemplo, perdas. Eu sempre costumo dizer, uma empresa que perde 60% de perdas de água, ela talvez perca 70, talvez ela perca 80, porque ela não mede. Então, o número é muito variável. E isso costuma ser uma das principais causas de desequilíbrio contratual. Então, o que pode acontecer na minha experiência com esses contratos? É você assumir um contrato cuja meta é 2033, mas que na partida você já precisa reequilibrá-lo. E aí, para reequilibrar, ou bem, você aumenta a tarifa, e nesse caso, você pode ter um problema de capacidade de pagamento do usuário e também um problema político, social, ou você posterga as metas, né, essa é uma outra alternativa muito frequente no saneamento, você postergar metas. Mas aí você descumpre o novo marco legal? Esse é o problema, né, então, o problema daí da técnica legislativa é de você, ainda que o marco legal traga algumas exceções, né, que podem eventualmente
ser relativizadas, mas o problema de você estabelecer em lei alguma coisa que depende muito do caso a caso, do município a município, gera esse problema, né. Então isso, na minha visão, assim, é muito bem intencionado de se fazer, mas eu tenho dúvidas o quanto isso na prática vai funcionar. Acho super interessante essa sua visão e fiquei pensando sobre temas que a gente sempre conversa e que a gente traz também para os nossos entrevistados no Infracast, que diz respeito a como, se fazer e se estruturar uma boa concorrência, né, mesmo num cenário que possivelmente é desconhecido ou, enfim, não tem todas as vertentes conhecidas por todos os players, inclusive nem pelo próprio setor público, né. A gente tem um episódio interessante com o Seron, da presidente da SP Parcerias aqui de São Paulo, do município, e ele fala um pouco sobre esse momento da concorrência. Me conta um pouquinho o que que você acha que vai ser, né, ou qual a marca do momento da licitação para regrar esses contratos que talvez contemplem aí algumas incertezas e eh, alguns pontos de aprimoramento pelos novos investidores que venham a protagonizar esse setor. O que a gente nota nos contratos agora que foram modelados pelo BNDES tem uma sofisticação na forma de reequilibrar esses contratos, né, que parece ser positiva. Eu acho que os contratos de saneamento já vinham desde a época da EBP sendo aperfeiçoados nesse sentido, com conceitos de fluxo caixa marginal e outros conceitos que são mais aí associados a boas práticas em concessões, né. Mas, no saneamento, o que a gente vê é que realmente essa questão informacional e da qualidade da infraestrutura, ela é crucial. Inclusive em alguns contratos que a gente já modelou, a gente colocou quase que uma revisão obrigatória no primeiro ano do contrato. Isso é interessante e acho que é mais um dos pontos que a gente sempre trata, né, o quanto as incertezas ou, enfim, essa moldura contratual, ela é dinâmica e viva para poder recepcionar aquilo que for sendo descoberto pelas partes e que pode eventualmente ser objeto de uma composição entre as partes sobre o que fazer, uma decisão que seja abraçada pelas partes no âmbito desse contrato, né. Sim, com certeza. E aí, eu acho que os contratos de saneamento têm essa necessidade, mais do que uma característica, eles têm essa necessidade. E por isso que eu volto ao tema, né, da questão das metas, que, de novo, a minha sensação nessa questão das metas é que a gente pode ser forçado, e a gente já viu isso acontecer com relação ao marco legal, eu vou dar esse exemplo, mas ser forçado a rever essas metas, eh, em algum momento. Ou seja, uma medida provisória que seja enviada ao Congresso ou um projeto de lei por pressão de deputados e senadores que, por sua vez, são pressionados por prefeitos, né, a rever essas metas, né. Então eu acho que isso pode acontecer e, na verdade, isso já aconteceu com os planos municipais de saneamento. O marco legal, a 11.445, estabeleceu a obrigatoriedade que todos os municípios tivessem plano municipal de saneamento até 2010, quando ele foi editado, em 2007. E esse prazo foi sendo sucessivamente alterado e até hoje esse prazo não venceu. 2010 até 2020 o prazo ainda está correndo, porque ele foi sendo ampliado. E aí que a gente vê isso acontecer no saneamento, que eu acho que pode acontecer com a questão das metas, porque essa questão das metas, inclusive, eh, o marco legal prevê que, se elas não forem cumpridas, a agência reguladora pode iniciar um processo de caducidade. Só que isso funciona bem quando você tem poucos contratos e uma agência reguladora federal, como a gente viu acontecer de alguma forma em alguns setores, né, federais, tal. Quando você tem uma pulverização de agências, esses critérios de decretar a caducidade, os interesses que estão envolvidos, talvez sejam um pouco mais difíceis de serem, ajustados. E aí, talvez também uma hipótese a gente
não tenha tanta execuibilidade, tanta força para promover essa caducidade pelo descumprimento de metas, né? Então, essa questão das metas previstas em contrato, em lei, tanto para a universalização, como também esses 2 anos para o contrato de programa. Possivelmente contemplarão cenas dos próximos capítulos. Exatamente. O que a gente ouve na boca miúda é que o consenso em cima de 2 anos para o contrato de programa é que daqui a 2 anos, eventualmente, uma medida provisória ou um projeto de lei pudesse esticar esses contratos por mais 2 anos, que foi o que aconteceu com os planos municipais de saneamento. Então, esse é um ponto de atenção, tanto da meta como dos contratos de programa, que se for intenção do governo federal e dos demais governos de que essas cláusulas sejam cumpridas, a pressão tem que ser muito grande. Certo. A aprovação do marco não finda a discussão por si só, né? É preciso agora dobrar a atenção para tornar tudo isso operacionalizável, né? Exatamente. Que interessante. E aqui eu dou mais uma dica, né? O Fernando acho que pode dizer, mas de um episódio que contrastou um pouquinho da realidade de quem está no dia a dia da operação com as boas intenções de quem está pensando a política, né, em âmbito federal e que é super legítimo que o faça, e que é o episódio do secretário Bruno Vanuzzi, né? Ele traz aí uma perspectiva super interessante para o saneamento que vale a pena ser revisitada, de alguém que conhece a dinâmica municipal e a dinâmica das relações público-público que se dão para a estruturação das parcerias público-privadas. E então, para a gente finalizar essa nossa série extraordinária do Infracast sobre o novo marco legal do saneamento recentemente aprovado pelo Senado, que você tem assim como uma mensagem final, né, dessa nossa série de 5 capítulos aí sobre as vertentes importantes que você mesmo mapeou, de regionalização, regulação, concorrência, privatização e as metas. Eu acho que foi um mergulho super profundo e muito didático a respeito do que são esses novos capítulos inaugurados a partir desse importante marco histórico, como você colocou no nosso primeiro vídeo. E agora, para encerrar, conta pra gente quais as perspectivas e os pontos de atenção. Antes das perspectivas, a gente tem que fazer o merchan. Só recapitulando aqui, episódios do Infracast que falaram de saneamento. Nossa, são vários. Teve uma entrevista comigo, que você e o Gabriel fizeram. Teve uma entrevista com Bruno Vanuzzi, Rio Grande do Sul, que ele falou da PVP da Corsan. Tivemos com o secretário Maurício Quintela, de Alagoas, falando do projeto de concessão da Casal. Teremos com o Diogo Macor, secretário do Ministério da Economia, com a doutora Eliane Detoni, de Mato Grosso do Sul, falando sobre esse projeto, que é, né, essa PPP aí que envolve 68 municípios, e isso sem contar os episódios do BNDES, que de alguma forma tiveram aí como foco esse S de social, S de saneamento, e o episódio da doutora Marta, que é chefe do PPI, né, que coordena aí o programa de parcerias e investimentos e também focou bastante no saneamento. Que mais? Acho que foram esses, a gente fazendo um apanhado setorial para quem se interessar pelo tema dos episódios que já foram, né? Pegar esses episódios que a gente citou aqui para poder contextualizar um pouco o setor de saneamento. Agora, respondendo à sua pergunta sobre quais são as perspectivas, eu acho que tem um ponto que nós precisamos elogiar, o empenho do governo federal, em especial do secretário Diogo Macor, e também do Congresso. A gente entrevistou tanto o deputado Arnaldo Jardim como o senador Anastasia. Os dois foram importantes também nessa aprovação do marco legal. Sim, e com relatos claríssimos sobre os desafios enfrentados, né, nessa dinâmica institucional para a aprovação desse importante marco. Exato. Então, isso precisa ser elogiado, porque
a simples discussão do marco legal, ainda que alguém possa discutir, ah, não deveria ter meta, deveria ter meta, deveria ter 2 anos, não deveria ter 2 anos, esta discussão, em termos de comunicação, ela já foi fundamental para a mudança do setor, né. Ela tem pressionado estados, municípios que estavam deixando o tema de lado, e hoje, independente da coloração partidária, você conversa com o governador, conversa com o prefeito, eles têm o saneamento como pauta, então aquela história de que saneamento é enterrado, não dá voto, acho que isso saiu um pouco da caixa. E acho que aqui vale um destaque para 2 ou 3 episódios que a gente não mencionou, que são os episódios com o nosso parceiro Piauí, né. A gente teve o governador Wellington Dias falando sobre o saneamento no estado, e a gente teve por 2 vezes a doutora Viviane aqui entrevistada, inclusive com participação da Águas de Teresina, que é a subconcessionária dos serviços, né, delegados aí pela Agespisa. Então, também tem um conteúdo importante de saneamento, né. Sem dúvida. Então, eu acho que isso por si só já fez com que aquela resistência à participação da iniciativa privada no saneamento, ela já tenha diminuído. Então isso é muito positivo. Além disso, certamente o marco legal vai trazer essas novas possibilidades, essa questão da regulação, quando você pega um estrangeiro, se a ANA trabalhar rapidamente, isso vai permitir que se conheça rapidamente as normas de regulação, né. Então esse é um segundo ponto que eu acho que é fundamental. O terceiro ponto tem sido o papel do BNDES, como indutor desses grandes projetos, mas também das unidades de PPP estadual, e a gente citou aqui Bruno Vanuzzi, a gente citou aqui Eliane Detoni no Mato Grosso do Sul, né. Temos também o Espírito Santo, que vai lançar a terceira PPP de saneamento, que eles têm, Vila Velha, Serra e Cariacica, né. Então, qual é a perspectiva? O que eu tenho visto? As empresas estaduais, elas estão buscando PPPs, a Embasa já anunciou que vai fazer PPPs, então, aquelas que não forem privatizadas, e por isso reforça a tese de que acho que a privatização talvez seja mais difícil, essas empresas estão se mexendo para fazer as suas PPPs. Ao mesmo tempo, em locais onde o Estado consegue impor para a empresa uma solução mais drástica, como é o Rio de Janeiro, como é Alagoas, a empresa vai ter um papel um pouco menos relevante, mas o projeto vai sair, né. E vale a pena, inclusive, revisitar um episódio também bem interessante que a gente teve com o então prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, né. Foi muito interessante, ele falou bastante do saneamento. Falou do projeto AP5, que é uma concessão de esgoto na zona oeste do Rio, e que também tem muito sucesso. Então eu acho que, assim, em qualquer hipótese, os projetos de saneamento vão se multiplicar, felizmente. Se a universalização não ocorrer em 2033, acho que certamente ela vai ocorrer num prazo razoável, né. E os olhos estão voltados a verificar isso, né. Exato. É um setor, que tem muito investimento represado, como falou o secretário Diogo Macor, 700 bilhões de reais, né, mas ao mesmo tempo é um setor que é de muita estabilidade de receita, né, que o investidor gosta. Você pode ter pandemia, você pode ter, crise, mas o saneamento, o consumo se comporta de uma maneira estável, porque ninguém para de beber água, né. Então para o investidor, o saneamento é muito interessante, né. Então, eu acho que realmente a gente está numa nova era, eu acho que os contratos de concessão vão se multiplicar rapidamente, as privatizações acho que irão mais lentamente. Minha hipótese é que a gente tenha um primeiro ciclo de concessões agora, e que daqui a 5, 6, talvez 10 anos, você talvez não tenha nem a privatização das empresas estatais, mas você tenha a liquidação dessas empresas. Então são empresas que vão desaparecendo, elas vão sumindo, e algumas públicas se manterão. Eu acho que a gente não vai ter uma privatização integral. Eu ainda acho difícil uma privatização de uma empresa como a Sabesp, eh, até que a universalização seja atingida, até que o Rio Pinheiro seja despoluído. Eu acho difícil
a privatização de uma empresa como a Embasa, na Bahia, né? Dada a representatividade dessa empresa dentro do governo e dentro do Estado. E uma disposição talvez a se olhar, né, e eventualmente se modernizar, eu acho que os olhos também estão atentos para isso, né. Exatamente, mas essa é a vantagem. Então, se eu não tiver privatização, o que a gente vai ter é sim reestruturação dessas empresas, é sim enxugamento. Alguns IPOs talvez, mas o pessoal fala em IPO, não é uma coisa que você faz da noite para o dia, né? Mas certamente você vai ter uma melhora, e eu acho que as empresas, aquelas que são muito ruins, vão desaparecendo aos poucos, e aí você vai ter uma predominância de concessões. Muito bom, doutor. Muito obrigada pela sua entrevista nessa edição extraordinária do InfraCast para tratar desse tema que entrou na pauta, para que a gente possa falar de outra coisa que não pandemia. Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela entrevista. Parabéns pela esposa.